Bom dia a todos. Eu sou Bruna, eu sou responsável pela organização dos seminários aqui do CDTS. E na edição de hoje a gente vai ter uma discussão sobre as perspectivas sobre o caminho do desenvolvimento chinês, que vai ser feita pelo Dr. Gaio Dória. O Dr. Gaio ele é doutor em Direito pela Haining University of China, espero que eu tenha pronunciado certo. E mestre em Economia Chinesa também para essa universidade, né? Ele tem muita experiência na área de História e Economia, com ênfase em História da China, Economia Chinesa e Política Chinesa, e atua principalmente em temas relacionados ao pensamento político chinês, à Revolução Chinesa e modernização socialista na China. Para enriquecer ainda mais essa discussão, a gente vai contar com a presença do André Lobato, que é doutorando do Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ. Ele é mestre com dupla titulação em Mídias Globais e Comunicações pela London School of Economics e Political Science e pela FUDAM. Ele é bolsista CNPq no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Doenças de Populações Negligenciadas e na Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde, né? E há 3 anos também está atuando nessa área de cooperação entre a Fiocruz e as instituições chinesas. Então, eu queria lembrar para todo mundo que as perguntas do público podem ser feitas via chat. Então, o André vai ser encarregado da mediação e da interação, né, do público com o Dr. Gaio, e que a cobertura do seminário ela vai estar disponível no website do CDTS em alguns dias. Bom, Dr. Gaio, é um prazer receber você, mesmo que virtualmente, né? A gente está muito feliz com essa oportunidade de debater um tema tão atual e importante para o Brasil. A gente agora, eu e a André, vamos desligar o nosso vídeo e você fica à vontade para começar quando você quiser, tá bom? Muito obrigada. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer o convite de poder vir aqui na Fiocruz, ainda aqui digitalmente, falar um pouco sobre a minha experiência e sobre a minha pesquisa. Em especial, aí, agradecer ao Marcos Giraldo, né, que foi quem me convidou para participar desses eventos. E eu gostaria de começar aqui a minha fala, talvez falando um pouco de mim, né, para as pessoas entenderem o que leva um brasileiro a ir estudar na China e morar 10 anos lá, né? Que isso tem tudo a ver com o tema que eu escolhi da palestra de hoje, que é um título um pouco geral, né, que eu acho que a China é um país que suscita muitas questões, mas que, infelizmente, nós aqui do Brasil temos poucas respostas ainda. E uma das minhas grandes inquietações, quando eu comecei a pensar sobre a China, ainda na universidade, quando eu fazia história, era que a China já começava a aparecer na mídia como um caso de sucesso, né? Principalmente assim, em mídias especializadas e no exterior, né? E no Brasil, você não via ninguém falando disso. Aquilo me causava um estranhamento muito grande. Isso em 2005, não é tanto tempo assim, se você for parar para pensar. Digamos, já tínhamos a eleição do Lula, o Brasil já começava a fazer grandes transformações na sua política externa, né? Mas ainda a China ainda permanecia, pelo menos para vamos dizer assim, para a sociedade civil, um pouco desconhecida, né? Vira e mexe tinha uma outra reportagem, mas o quadro geral era esse. E, assim, eu venho de uma família com uma certa tradição, né, de esquerda, onde a China sempre foi muito bem discutida. E uma das coisas que se falava muito, né, naquelas reuniões de família, etc., na década de 70, o Brasil era considerado o país do futuro. Os chineses vinham ao Brasil e se impressionavam com o desenvolvimento brasileiro, na época do famoso, entre aspas, milagre econômico. E, naquela época, só para vocês terem uma ideia da comparação, a China quase não tinha estradas pavimentadas. A única estrada pavimentada, assim, de grande porte, autoestrada, era a estrada que ligava Xangai a Pequim. E, de repente, esse quadro mudou abruptamente. A China aí está na segunda maior economia do mundo, né, disputando a hegemonia com os Estados Unidos, e nós ficamos perdidos no meio do caminho. E isso me trazia muita angústia. E aí eu comecei a estudar a história da China, sob orientação até do Daniel Arão, né, Reis, que me estimulou muito para seguir esse caminho.
que infelizmente naquela época, apesar de não ser uma época tão distante assim, havia pouca comunicação interinstitucional, então não havia muita possibilidade de você fazer intercâmbio para a China, a não ser que você bancasse seu próprio bolso, que era basicamente inviável naquela época, né? Então eu fiz história, estudei muito história da China aqui no Brasil, etc., até que, quando eu me formei, eu comecei a fazer economia, e aí justamente achando que o sucesso da China poderia ser respondido no campo econômico, né? Quais são as políticas que eles implementam? Né? Qual é o segredo daquele, né, Leviatã? E nesse interim surgiu uma oportunidade para dar aula de português na China, para chineses que estavam indo trabalhar em Angola nos projetos de infraestrutura. E aí eu fui. Bom, comecei lá dando aula, nisso que eu fui, né, fui me inteirando do sistema lá, né, universitário, etc. Eu apliquei para um mestrado em economia, em inglês. É importante destacar isso, porque você tem programas na China de pós-graduação que são focados para estrangeiros, né? Naquela época eu não sabia falar chinês. E fiz o mestrado. E o mestrado, eu confesso que eu me desapontei muito, porque você estuda no mestrado na China os mesmos livros que você estuda no Brasil. Exatamente os mesmos livros. Quem for da área de economia aqui, sabe, Gujarati, né, econometria, aquele Variana, microeconomia, os manuais de macroeconomia são exatamente os mesmos. E eu não sei se foi porque foi um curso voltado para estrangeiros ou se realmente é assim. Eu acredito que realmente seja assim, porque a economia, de uma maneira geral, né, a ciência econômica, acabou formando um determinado padrão aí pelo mundo, né? E esses manuais ocupam quase todos os programas de pós-graduação. Então, eu saí de lá muito insatisfeito e com perguntas não respondidas, né? Foi um mestrado muito técnico, né? Eles me forçavam a fazer cálculos na hora do mestrado, etc. Tinha que ter econometria, regressão, enfim. Não é o escopo da palestra. Mas eu falei, não é possível. Alguém aqui tem que me ensinar. Eu vim para a China para estudar a China e eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Quero saber por que a China consegue fazer as coisas que consegue e da maneira que consegue. Aí, um belo dia, eu estava passando pela universidade, eu reparei que no centro da universidade tinha um departamento de marxismo. Falei, departamento de marxismo? Não, peraí, tem que ir lá ver o que é isso. E fui lá, me apresentei ao chefe de departamento, né, o professor Tim Chuan, e falei das minhas preocupações, etc., e disse que gostaria de fazer um doutorado, né, na China, e do qual ele prontamente me convidou. Falei, por que você não faz o teste de seleção aqui e a gente faz doutorado aqui conosco? Falei, bom, pode ser, vamos lá, né? Fiz o teste, fui aprovado, só que o doutorado é em mandarim. E aí, quando você entra no doutorado, você tem uns anos antes para aprender mandarim. E assim eu fui. E nesse doutorado, aí sim, eu tive, digamos assim, uma porta de entrada para o que é o universo da China. Né? E aos poucos eu fui compreendendo nas cadeiras, tendo interações com os chineses, então você fazer um curso na China com os chineses, eu era o único estrangeiro do departamento, é uma experiência antropológica em si. Eu sempre falo isso, meu doutorado acho que até vale mais pela experiência de vida, pela, digamos assim, qualidade antropológica, até mais do que para mim, pelo menos, do que assim, a qualidade acadêmica, etc., que também é muito alta. Mas a resposta que eu cheguei é que o grande segredo da China é organização e organização política. E é a partir daí que eu quero já entrar no tema da minha palestra, que são perspectivas sobre o caminho do desenvolvimento da China. A primeira coisa, quando as pessoas escutam falar de China aqui no Brasil, rapidamente surge aquela discussão, né? Não, mas a China é capitalista, a China é socialista, o que é a China? E eu acho que nós não podemos, como brasileiros, né, rapidamente, né, polarizar para um lado ou para outro. Nós precisamos formar a nossa reflexão. Como assim? A China é um país cujo pensamento, né, difere de todo o resto do mundo. Como é que eu posso sintetizar isso em formas de conceito? Né? Nós pensamos o mundo em formatos de Estado-nação, né? E os processos que formaram essas nações. Então, a gente tem a nossa história do Brasil, por exemplo, é muito associada como um capítulo da história da Europa. Né? Pelo menos assim é ensinado. Enquanto que a China, e aí tem diversos historiadores e pensadores, dentre eles, né, eu
citaria, né, tem um professor chamado Zhang Ai, né, que ele inclusive foi tradutor do Deng Xiaoping, em que ele fala que a China não é um Estado-nação, a China é um Estado-civilização. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você não pode falar da China como uma nação, porque é um processo muito mais complexo. A China é uma civilização em si e é uma única civilização, talvez, né, seja a única civilização, que permanece intacta, né, uma linha mais ou menos contínua na sua história, desde a antiguidade até os tempos atuais. A língua que se fala na China, falava na China, claro, né, com suas versões mais antigas, há 4.000 anos atrás. Né, a escrita na China, né, quando foi padronizada em 321 a.C., permanece, né, mais ou menos inalterada, claro, com as suas evoluções. Então, decorrente disso também, nós temos a formação, né, de um pensamento filosófico basicamente autônomo ao ocidental. E isso é importante destacar, porque se de um lado nós temos aí a Grécia, a Roma, né, esse mundo, digamos assim, indo-europeu, como, né, florescendo ali, né, desses valores ocidentais, do outro lado nós temos a China como o pilar da civilização oriental, né, sendo que ela ainda permanece como uma entidade política única. Então, toda vez que a gente vai falar de China, é sempre importante a gente ter essa preocupação de entender o quadro teórico no qual os chineses operam, que é, muitas vezes, radicalmente diferente do nosso. São simplesmente outros referenciais. É quase até impossível colocar em palavras, porque você tem N situações para descrever isso. Eu sempre, por exemplo, a própria formação de conceitos, assim, a gente é meio escravo, né, da lógica aristotélica, né, das premissas e conclusão, enquanto que lá isso não funciona tanto assim, é uma estrutura um pouco circular. Assim, você coloca um conceito, você vai circulando o conceito e vai definindo isso. Você vai ver que no discurso político chinês atual isso é muito presente. Às vezes um oficial, um acadêmico, ele fala uma coisa, você fala, o que ele está falando? Por exemplo, que socialismo característica chinesa? Tem até os chineses, quando isso surgiu, eles brincavam, falavam, o que é isso? Ninguém sabe o que é isso, né? O cara falou lá, tá, mas não tinha uma definição, ó, é isso. E ao longo do tempo isso foi sendo construído e hoje acho que já dá para falar numa definição, né? Que na verdade não é uma definição, mas são várias, né? Porque, como eu disse, o pensamento chinês ele tem suas próprias características, né? E aí, colocando isso, que eu acho que é mais uma observação metodológica, a gente passa um pouco para entender assim, o caráter da China hoje, né? O que é a China hoje? China hoje, pelo menos a República Popular da China, né? Nasceu em 1949, né? Fruto de uma revolução comunista, né? Organizada pelo Partido Comunista da China. Eu acho que a gente poderia tratar disso aqui, mas eu acho que não vem ao caso, mas eu só sintetizo que, em poucas palavras, que o marxismo na China, né, ele foi responsável por galvanizar a elite intelectual chinesa, né, organizá-la no Partido Comunista da China e, por sua vez, implementar a revolução, que nada mais é do que um processo de reconstrução nacional. Porque se você for estudar a história da China, você vai ver que a China sofreu, né, no século XIX, o famoso século das humilhações, né, onde as potências estrangeiras, né, da época... Né, você falava da China, da Guerra do Ópio, do século da humilhação, da reconstrução nacional. Isso, que a Revolução Socialista foi um processo de reconstrução nacional, né? Que, traçando um paralelo, ainda que grosseiro, né, a gente vê que o Brasil precisa de algo semelhante, né, no sentido de precisamos nos organizar para organizar o Brasil. E eu acho que esse foi o grande sucesso, né, da China e do Partido Comunista da China. E uma vez formada a República, né, houve um processo aí de exploração mesmo, né, de caminhos, né, de como construir o que eles entendem por socialismo, né? Isso é uma outra observação que é importante dizer, porque da mesma forma que nós temos o nosso sistema de pensamento, os nossos conceitos, eles também têm os deles. Então, quando nós falamos, por exemplo, de marxismo, nós não estamos falando do marxismo ocidental, né? Como que a gente tem essas referências
mais ou menos aí no ar, né, do Gramsci, aquilo que o Pierre Anderson fala no Marxismo Ocidental, né, dos autores acadêmicos, inclusive das próprias influências que mesmo até autores não marxistas têm, eles têm um desenvolvimento quase paralelo, né, com seus próprios autores, suas próprias discussões. O Gramsci, por exemplo, é um autor que está chegando lá agora, né, já sabia-se evidentemente quem era, mas assim, a sua difusão maciça, etc., é muito recente. Então, eles sempre foram, naturalmente, né, muito ligados aos clássicos, né, por conta da União Soviética, mas também aos seus próprios desenvolvimentos, né, e é por isso que eles categorizam, né, o sistema de pensamento deles, e aí que começa um pouco o que eu quero falar, que você tem o marxismo, que eles chamam que tem princípios universais, que estariam nos clássicos. Você tem o pensamento de Mao Zedong, né, que seria uma ramificação, né, e uma adaptação para o contexto chinês, e os subsequentes desenvolvimentos ideológicos são avanços teóricos que sintetizam, né, o progresso da China, né, pelo partido, que seriam, né, a teoria do Deng Xiaoping, né, o conceito dos 3 representantes do Jiang Zemin, o conceito de desenvolvimento científico do Hu Jintao, e agora, recentemente, né, até uma proposição mais audaciosa, né, do Xi Jinping, que é colocar, né, o pensamento do socialismo com características chinesas na nova era. Né? O que seria essa nova era? Acho que a gente pode vir a falar um pouco mais na frente. Mas a base, né, do que eu estou tentando colocar aqui é que o quadro teórico que nós devemos adotar para analisar a China deve, em primeiro lugar, levar em consideração o que os chineses falam. A gente sabe que na academia ocidental você tem uma miríade, né, de interpretações do que seria a China. Então, acaba que fica um negócio um pouco vulgar e grosseiro, né, porque tudo recai nesses conceitos de totalitarismo, autoritarismo, e a China é uma ditadura, e política de elites, e ninguém leva em consideração o que a China fala, o que os chineses falam e o que as pesquisas apontam. Você tem, por exemplo, teve uma pesquisa recente, né? Recente, digo, talvez uns 4, 5 anos, onde foi medida a satisfação do povo chinês com o governo, né? E o que eles percebem de democracia. E para muitos chineses, a China é uma democracia e a satisfação do governo beira 80%. E ninguém questiona, né, digamos assim, o poder do Partido Comunista. É como diz tem um professor, né, da Academia de Ciências Sociais da China, muito famoso, se chama Fan Min. Ele diz assim, a diferença entre a China e o Ocidente é a seguinte: na China, no Ocidente, você escolhe o chefe e o prato que você quer cozinhar, que você quer comer. Na China, você não escolhe o chefe, mas você pode escolher o prato que você quer comer. Então, essa é uma percepção que já é deles. A gente pode, naturalmente, querer impor a eles, né, digamos assim, todo esse nosso arcabouço teórico que vem da Revolução Francesa, né, de o que seria uma democracia multipartidária, etc. E é algo que simplesmente não dialoga, né, com a realidade chinesa. E é importante destacar, né, que esse processo político da China, né, ele é muito orgânico, porque a China, diferente, né, da União Soviética, passou por uma guerra civil muito prolongada, de modo que essa conquista do poder político do Partido Comunista não foi um golpe. Ela foi de milímetro em milímetro, né, ao longo de quase aí décadas, né, de guerra civil. Eu acabei me perdendo um pouco no raciocínio por conta da queda do som, mas o ponto que eu queria chegar é que a gente deve, e trazer para o mundo atual, né, que é a contemporaneidade, deve sempre levar em consideração o que os chineses estão falando. Então, hoje os chineses, eles se definem como um país socialista, né, ou seja, estão construindo um socialismo com características chinesas, né, onde eles têm todo um corpo teórico que justificam aquela realidade deles. Né? Claro que, eventualmente, né, a gente pode querer dissecar, fazer críticas, etc., mas eu acho que o ponto de partida é esse, para nós, principalmente do Brasil, né? Que eles têm um modelo próprio e que eles buscam implementar esse modelo. Bom, vamos lá, trazendo para
contemporaneidade, os pontos principais que eu quero destacar, e eu acho que são até de interesse, né, da Fiocruz, é essa questão das relações internacionais, principalmente, né, da China na geopolítica, né, que é uma coisa que nos toca diariamente. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um pouco uma breve digressão aí das relações Brasil-China, né? Acho que isso é imprescindível, né? A gente sabe que, por exemplo, a relação da China com o Brasil ela é muito antiga, né? Data do século XIX, né? Quando teve um acordo entre o Império Brasileiro e o Império Chinês, né, para se enviar coolies aqui para o Brasil, né, para trabalhar nas plantações de café. Chegou-se a mandar uma leva, mas não deu certo. Você tinha, inclusive, um consulado aqui no Rio, né, que até, se eu não me engano, até em Botafogo, era onde é o atual consulado da República Popular da China. Mas só dá mesmo para falar em relação China-Brasil a partir de 74, no governo do Geisel, né, quando já estava aí no auge da ditadura, né. E por que eu acho importante falar das relações China-Brasil? E por que é muito importante o Brasil, cada vez mais, aprender a se posicionar com relação à China? Porque o Brasil, acho que essa é uma história que precisa ser resgatada, ele tem um papel fundamental na constituição da política externa da China. Muita gente até discorda dessa minha afirmação, mas eu vou sustentar ela. Por exemplo, você tem aí em 74, né, as mudanças internacionais que estavam acontecendo. O governo brasileiro passou, né, a adotar. Eu comecei falando que a China vinha ao Brasil nessa época para aprender com o modelo de desenvolvimento brasileiro. O Brasil passou a adotar uma espécie de política externa, né, de defesa dos interesses nacionais, né, extremamente pragmática, que foi conhecido como pragmatismo ecumênico e responsável, né. E uma vez adotada essa política, o governo brasileiro ele reatou, né, as relações bilaterais e externas com diversos países, né, que até então estavam fora aí do circuito brasileiro, né, que eram os países pertencentes ao bloco socialista, né. Dentre estes, naturalmente o mais famoso é a própria União Soviética, mas diversos países do leste europeu. O Brasil reconheceu, por exemplo, quando o MPLA de Angola, né, chegou ao poder. E, de um outro lado, você tinha aí a China, né, iniciando o seu processo de reforma e abertura, né, e tentando cada vez mais se projetar para o mundo, né. E até aquele momento, né, a China tinha basicamente relações com o bloco socialista e com os Estados Unidos, que foi o grande, né, digamos assim, passo que ela tomou para se abrir para o mundo exterior. Mas para quem ela olhou, né, para poder fazer sua política? Claro que ela bebe, né, da Conferência de Bandung, né, as premissas de coexistência pacíficas, etc. Mas ela bebeu muito da experiência brasileira em fazer esse jogo, né, pragmático, né, e viu que o Brasil obteve grandes resultados em relação a isso. Não é à toa que data dessa época uma série de acordos, né, bilaterais entre Brasil e outros países, dentre eles a própria China, né, que foi o caso do satélite, né, da pesquisa de satélite, e que, digamos assim, tinham como objetivo a construção de um projeto nacional, né? Então, o pragmatismo, ele, nas relações exteriores, acho que foi essa grande lição, ele deveria servir à construção de um projeto nacional. E a prova disso é que as relações foram se acentuando de tal forma que a China, né, na década de 90, reconheceu o Brasil como o primeiro parceiro estratégico dela no mundo, em 1993. Tudo bem que uma observação precisa ser feita, é que após, né, os eventos de Tiananmen, né, a China ficou muito isolada internacionalmente. Então, ela se aproximou muito do Brasil naquela época e utilizou essa alcunha, né, da parceria estratégica para, digamos assim, projetar ao mundo uma nova maneira de inserção chinesa internacional, onde ela iria categorizar os seus parceiros, né, de acordo com um sistema aí, né, hoje em dia já tem parceria estratégica de alto nível, enfim. Mas o Brasil sempre teve um papel muito importante em reconhecer algumas coisas que a China estava fazendo. Dentre elas, né, que eu acho que também é crucial, quando a China entrou, né, na Organização Mundial de Comércio, né, em 2002, o Brasil foi um dos
grandes apoiadores dessa entrada, e o Brasil apoiou, né, a intenção da China, né, a petição da China, de ser reconhecida como uma economia de mercado, né? E a gente abre um capítulo aqui para falar que a China opera, né, os mecanismos que funcionam na economia chinesa, o grande alocador de recursos é o mercado, né? A diferença é que você tem um grande papel estatal coordenando, né, o mercado, ou direcionando o mercado para, né, fazer escolhas mais eficientes. Algo que os outros países fazem, né, principalmente os países desenvolvidos, né? Só que eles, devido a uma opção ideológica e política, eles não admitem, né? Eles colocam como se o Estado e o mercado eles fossem antagonistas, enquanto que a China não coloca dessa forma, né? Mas, voltando à questão do Brasil, né? É em 2009 que o Brasil se torna, quer dizer, que a China se torna o principal parceiro comercial do Brasil. E isso também é importante fazer uma observação, que muitas pessoas colocam isso como se tivesse sido uma política de Estado do Brasil, né? E eu acho que é importante reconhecer que isso foi uma política de governo, né? Foi uma opção política passar a China, né, como para se tornar o primeiro parceiro comercial do Brasil, e enquanto antes era os Estados Unidos. O que não significa também não reconhecer que a China, a ascensão da China e a sua relevância com todos os países do mundo, ela é inevitável. Então, a China sempre vai configurar entre os top 5 parceiros comerciais, provavelmente, de qualquer país do mundo, né? Na América Latina, é quase sempre assim. Mas na própria América Latina, a China não é o primeiro parceiro comercial de muitos grandes exemplos, como, por exemplo, o México. Então, a gente tem uma opção aí de governo que foi feita e que agora, né, está sendo um pouco questionada, né? E a gente também fala disso mais adiante. Mas só para ter uma noção do volume de números, né, assim, do que é o fluxo comercial, né, com a China, em 1974 você tinha uma coisa assim, em torno, se eu não me engano, assim, de uns 19 milhões de dólares, que é troco, né? E hoje nós já estamos mais ou menos na casa de uns 65 bilhões de dólares, né? A China compra 33%, né, quase 34% de todas as exportações brasileiras. Então, assim, é um parceiro que chegou para ficar e que, naturalmente, né, vai ser um ponto, né, eu vejo pelo menos dessa forma, uma alavanca para qualquer projeto nacional, né, que o Brasil queira construir, né? E aí, a China não fica só circunscrita a essa questão comercial, né? Eu acho que a parceria vai se acentuando de tal maneira que vai transbordando para outras esferas, né? E aí começam a surgir esses diversos acordos de cooperação, né? Imagino que, por exemplo, a Fiocruz esteja, né, em acordos com instituições chinesas, mas você tem os grandes acordos que são celebrados no âmbito, né, da COGBAN, né, que foi a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, né? Foi um mecanismo estabelecido para ser meio que uma espécie de comitê gerente da relação bilateral China-Brasil, né? Então, você tem uma série de planos ali que são elaborados, né, de acordo com o recurso dos governos, de áreas estratégicas que têm que ser atacadas, né? Então, você tem, por exemplo, o acordo da Embrapa com a Academia de China de Ciências e Agricultura, você tem o próprio acordo do satélite, né, que já existe já de um bom tempo, mas está evoluindo para outras esferas, e outras iniciativas, até mesmo no campo educacional, cultural e de saúde, né? E nesse interim se insere aí o próprio, lateralmente, né, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, né, e até o acesso do Brasil às ajudas externas, né, que os chineses têm, né? Então, só que tudo isso para falar o seguinte, que a China, né, à medida que foi ascendendo no cenário internacional, ela foi construindo, né, o seu próprio discurso, né, digamos assim, teórico, né, de como ver o mundo, né? E eu acho que é impossível a gente não falar daquela famosa iniciativa, né, que todo mundo ouve falar, da nova Rota da Seda, né? E o que seria a nova Rota da Seda? A nova Rota da Seda, ela foi proposta em 2013, né, pelo Xi Jinping, como uma maneira, né, de propor um novo tipo de integração, né, um novo tipo de globalização, vamos dizer assim, né, ainda que esteja me arriscando em falar isso, entre a China e o mundo, porque
esse processo, né, de crescimento, né, da China, querendo ou não, ele deslocou o eixo, né, produtivo do mundo, né, e o do dinheiro, do capital, para a Ásia, né? E na medida que isso foi ganhando corpo, a China passou a ter a necessidade de projetar isso para o exterior. E no que isso se traduz de maneira prática, né? O Brasil e aí a Angola foram dois grandes casos que foram usados como modelos, né, mas principalmente até a Angola e a África, para a Rota da Seda, que é o quê? São as novas formas de cooperação, o que eles chamam de cooperação ganha-ganha, que é quando, né, os chineses vão, né, constroem grandes projetos de infraestrutura, em troca, muitas vezes, recebem pagamentos em commodities, ou enfim, juros baixos, tem várias formas de financiamento, né? É interessante até colocar isso. E eles fazem obras que, em geral, nenhum país quer fazer, porque muitas, inclusive, são extensas, podem até dar prejuízo, né? Então, a África é cheia desses exemplos, né? E a nova Rota da Seda acabou se tornando isso, né? Uma espécie, né? Inicialmente ela tinha esse caráter regional, né? Que era de consolidar a China como uma potência regional, que acabou ganhando seu caráter global e tem a ideia, né, de construir um novo sistema internacional, né, nova forma de cooperação. E aí é importante destacar que a China, em momento nenhum, né, se coloca como uma alternativa aos Estados Unidos. Pelo contrário, ela não quer a posição dos Estados Unidos, porque a posição dos Estados Unidos é muito cara, né? É difícil você manter essa estrutura hegemônica sem coerção, sem altos gastos financeiros mesmo, né? À toa que o Estado americano basicamente está falido, né? A gente que financia os Estados Unidos através aí do dólar, né? Para o dólar ser a grande reserva de valor aí do mundo. Mas essa estratégia da China tem essa nova perspectiva. E já tem aí dados, né? E diversos projetos. Só que, infelizmente, né? O Brasil acabou não se tornando um signatário, né? Muito por conta aí das instabilidades, né, políticas que vem acontecendo no Brasil desde 2013, né? Mas é importante destacar que essa nova Rota da Seda ela tem várias dimensões, não só na infraestrutura, elas têm até inclusive na saúde. E eu imagino que uma parte, né, dessa esfera da saúde aí toque até nos projetos da Fiocruz, né? Porque a ideia é que isso seja uma espécie de quadro teórico, né, para a cooperação da China com o mundo, em suas mais diversas esferas. É evidente que a gente não pode ser inocente de não perceber que ela também tem um caráter de exportar, né, a capacidade ociosa, né, industrial da China, porque já não tem muito mais onde construir trem-bala na China, então eles têm que exportar trem-bala, né, e diversos serviços de engenharia. Mas também tem esse lado muito positivo de, por exemplo, essa própria questão da vacina que tem se colocado, né, que a China vai distribuir, etc., com prioridade aos países em desenvolvimento, ela se insere nesse quadro. Então, são maneiras que você tem de ver a China, né? Eu acho que, basicamente, assim, eu queria colocar esse quadro geral e eu gostaria de propor que a gente fizesse um tema mais interativo, que é onde as pessoas fossem perguntando e eu fosse respondendo, né, algumas questões pontuais aí do que as interessa mais. Pode ser? Pode ser, Gaio. Eu estou olhando aqui os comentários e ainda não apareceu nenhuma pergunta. Não vi, peraí. Então eu mesmo vou, enfim, comentar aí a sua fala até agora de forma a tentar incitar o debate aí das perguntas. Eu acho que você mencionou uma coisa muito interessante, que é o papel que a diplomacia brasileira teve em diferentes momentos do desenho da diplomacia chinesa, né? Não no sentido necessariamente de ser um agente, um ponto de origem, mas de mostrar uma forma de interação possível entre Estados-nações, né? Você citou os anos 70, né? E citou também os anos 2010. Em relação ao momento atual, você tem algum comentário a fazer? Sobre a questão do coronavírus? Não, sobre as relações Brasil-China. Sim, claro, vários. Então, esse é um tema
de primeira ordem, né? Porque nós temos... Porque, vamos lá, a China, ela sabe o que ela quer do mundo, porque ela já tem muito bem estruturado, né, dentro lá das suas instituições, os lugares que ela quer chegar e os projetos que ela quer concluir. Então, por exemplo, o Brasil cumpre um papel fundamental, né, na segurança energética e alimentar da China, mas também, não só isso, né, também como um grande destino, né, do capital chinês. Por exemplo, os chineses têm um grande interesse em investir no Brasil, porque o Brasil é o coração da América Latina. A gente, eu sei que às vezes choca muitas pessoas falar isso, né, principalmente as pessoas da América Latina hispanohablante, mas tem uma espécie de tendência histórica que, se você for analisar a história do nosso continente, muitas coisas que acontecem no Brasil acabam acontecendo nos outros países, e o que não acontece no Brasil não acontece nos outros países, né? Então, assim, o Brasil tem sido uma espécie de termômetro da região, né? E é uma espécie de hub industrial importante, né? Se você produz aqui no Brasil, você vende para o Mercosul, vende para tudo quanto é lugar. E o México, que seria uma outra opção, ele é muito difícil ter interlocução. Daí eu falei essa questão, né, da opção política do Brasil por passar a China como primeiro parceiro comercial, porque ela tenta fazer isso com o México e não consegue, porque o México está muito, digamos assim, simbioticamente ligado com os Estados Unidos, né, em diversas esferas. E o próprio Estados Unidos não permitiu isso. Tem a história dos trens. Oi, desculpa. A Argentina superou o Brasil, né? Não é uma coisa tão significativa, mas mostra que a política externa do governo faz diferença, né? Porque a Argentina recentemente tem dado alguns avanços em relação às suas relações com a China. Você mencionou também, Gaio, a nova Rota da Seda, e afirmou que tem uma parte de saúde lá. Você podia falar um pouco disso? Como é que você acha que seria uma visão de saúde da China para a nova Rota da Seda? Claro, bom, só para exatamente isso, né? É uma opção política essa parceria com a China, e a parceria com a China, ela deve ser entendida como uma maneira de nós adiantarmos o nosso projeto nacional, né? Porque esse é o problema, nós não sabemos o que nós queremos da China. A China sabe o que ela quer da gente, mas nós brasileiros não sabemos. Por enquanto, a gente está nessa relação que eu, muito cinicamente, chamo meio de escambo, né? A gente vende para ele, dá um negócio para eles, dá um negócio para a gente, mas assim, não tem uma complexidade, né? A gente poderia ter grandes níveis de complexidade entre o Brasil e a China e utilizar a transferência de tecnologia, N exemplos. No caso da Rota da Seda da Saúde, isso é uma nova dimensão que se abriu, principalmente aí depois da eclosão aí da pandemia, né, em que foi, né, percebido na prática que grande parte da cadeia produtiva de equipamentos médicos e etc. está localizada na China, né, e que a China detém, digamos assim, está perto da fronteira tecnológica, né, em relação aos demais países do mundo, na produção desses equipamentos e novos equipamentos, né? E não só isso, a própria expertise da China em construir hospitais, etc. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei não mencionando isso previamente, porque eu expliquei em off, né, que eu trabalho para o Grupo CITIC, né? Eu sou gerente do Grupo CITIC, e o Hospital de 10 Dias, né, que é uma estatal, CITIC, o Hospital de 10 Dias foi projetado por esse grupo, né, todo o design. Só que o hospital não foi construído em 10 dias, né, ele foi projetado para ser construído em 10 dias. O projeto dele foram aí 1 mês e pouco das pessoas trabalhando 24 horas por dia de como projetar. E ele é super complexo, porque tem sistema de ventilação, vai impedir contaminação de ar com ala B, inclusive de filtragem do ar contaminado para fora, etc. E isso é um exemplo, né? Por exemplo, quando eclodiu aqui a crise no Brasil, os chineses ofereceram os designs, tudo isso para o Brasil, né? Só que o Brasil tem esse panorama aí que a gente está vendo aí de um novo, né, paradigma nas relações exteriores, de um alinhamento quase automático com os Estados Unidos. Infelizmente, acabou impossibilitando isso, mas a China percebeu que essa questão da saúde é um ponto fundamental, né, de cooperação com os países no mundo. E isso foi incluído no âmbito da Rota da Seda, que até então não era. Que a Rota da Seda era uma coisa muito ligada à infraestrutura, engenharia, grandes projetos, comércio, e agora, com a pandemia, né, essa dimensão da saúde entrou.
Então, é muito provável, né, que por ser uma iniciativa nova, mas ainda vai ganhar muito corpo isso, que se aumentem os acordos, né, bilaterais entre diversas situações no âmbito dessa iniciativa. Interessante você mencionar isso, Gaia. Eu vou falar um pouco mais alto. O CDTS, ele faz, de certa forma, parte do corredor da nova Rota da Seda, né, em alguns aspectos, no que concerne, por exemplo, a participação de 3 dos nossos pós-doutorandos numa mesa da Rota da Seda, ano passado, em Chengdu, na Conferência Nacional de Biotecnologia, que foi realizada lá, essas grandes conferências que existem lá. E eu tenho notado, né, que há um aumento de interesse. Eu já recebi propostas de gente de fora, sem ser via Fiocruz. Como é que eu faço para colaborar? Como é que eu faço para fazer uma bolsa na China? E aí as pessoas têm perguntado um pouco em relação a essa coisa de estudar lá, de se aproximar de lá, de ter uma experiência lá. Vou aproveitar aqui, enquanto eu falava, apareceu uma pergunta, de forma que você possa falar um pouco também, ou estimular, ou gerar cautela em relação a fazer algum tipo de estudo lá. Nós sabemos que as questões culturais não são nem sempre tão fáceis, né? Mas vou ler aqui a pergunta da Maria Cláudia Franco. Desde os anos 90, muitas indústrias multinacionais começaram a fazer parceria com a China em vários segmentos para reduzir custos de produção. Você pode esclarecer melhor o que quis dizer com o Brasil não sabe o que quer da China? No seguinte sentido, né, de que, por exemplo, nós não temos uma política clara e constituída do que a China representa no mundo para nós, de como nós vamos nos engajar com a China, seja ela positiva ou negativa, né? A gente simplesmente tem acompanhado, principalmente aí no início dessa estabilidade institucional que o Brasil vive aí desde 2013, ao sabor dos acontecimentos, né? Porque uma vez que, por exemplo, teve a eleição do Trump e, por consequência, a eleição do Bolsonaro, nós simplesmente seguimos a tendência do Trump. E seguimos a tendência do Trump, né? O Brasil tem o direito, de, se quiser, de rechaçar a China. Mas isso partiu de um movimento endógeno da política externa brasileira. O Itamaraty formulou essa política. Qual o entendimento que a gente tem da China? O que a gente sabe desse país? Entendeu? Quais são os objetivos que a gente quer atingir com ele? A China constrói foguete, constrói submarino, constrói um monte de coisa. O que a gente quer? Quais são os tipos de intercâmbio que nós queremos ter? Eu acho que isso nunca foi formulado de maneira sistemática e assim, consistente, né? Porque tudo bem que se você for pegar os documentos aí da COSBAM, você vai ver muita letra ali, mas assim, eu não estou falando da letra fria, eu estou falando do que aconteceu, né? Que os chineses, eles vêm aqui, eles querem o quê? Segurança alimentar, energética, investimento do Brasil como hub produtivo da América Latina. O que a gente quer da China? Vender carne e grãos? Ou a gente quer, por exemplo, não, vamos atrás da China, por exemplo, vamos construir o maior centro de produção de vacinas aqui da América Latina, e a gente quer transferência de tecnologia de doenças, por exemplo, que talvez não estou aqui falando, não sou especialista na área, mas, por exemplo, encefalite japonesa, que é uma coisa que não existe no Brasil, né? Então, a gente não tem isso, né? Tudo acaba ficando meio, não tem um plano coordenado. Isso é uma coisa que, nós estamos falando do segundo maior país, a segunda maior economia do mundo, né? E, assim, um país que detém basicamente todas as cadeias produtivas, né? E como é que a gente não consegue ter uma estratégia, né? E isso reverberar nas instituições que são mais importantes? Por exemplo, quantos programas de pós-graduação no Brasil tratam de China? E eu não conheço nenhum específico de China. Eu não conheço nenhum. Nós estamos em 2020, indo para 2021, e não tem um programa de pós-graduação em estudos asiáticos, em China. Que também a China é uma outra porta, né? A gente ainda pode falar de Coreia, etc. Então, como é que a gente vai ter um plano se a gente não tem formuladores, né? Os nossos poucos formuladores, eles são formados no exterior. Então, também, querendo ou não, eles carregam um pouco, né, esse carimbo, né, do exterior. Da mesma forma que, por exemplo, eu carrego um carimbo de quem foi estudar na China, né?
Então, é natural que muitas das minhas visões, né, sejam aquilo que me foi ensinado, ainda que você tenha uma capacidade crítica, né, de falar, não, eu não concordo com isso, etc. Né? Acho que não sei se eu consegui meio abarcar a resposta dessa. Falando em relação a esse, né, você se colocou aí como uma pessoa que foi lá, que acaba tendo esse carimbo, o comentário do Paulo Carvalho fala assim, Caio, bom dia. Gaio, bom dia. Você não acredita que os chineses não estão fazendo o mesmo movimento político e estrutural dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, contratando os melhores professores e pesquisadores estrangeiros? Também mandando jovens chineses para estudar fora. Na minha sala na Dinamarca, tinha 5 chineses. Bem, diretamente, eles não podem falar que querem substituir os Estados Unidos como potência do mundo, mas acredito que esse seja o objetivo deles. Não que estejam errados. Pelo menos eles sabem o que querem, têm um objetivo a longo prazo, né? Então, como é que você... Essa pergunta do Paulo é direto no ponto, e eu acho que ele tá certo em levantar diversas premissas ali, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a gente realmente não pode cair na inocência de achar que a China não tem planos para o mundo, né? Óbvio que ela tem. E eu acho que está bem claro que ela visa uma reconstrução de um sistema sinocêntrico, tá? Onde a China ocupe um papel central no sistema internacional. Agora, isso não quer dizer que a China quer se tornar o hegemon do mundo. Essa é uma diferença muito importante, porque você ser a polícia do mundo, resolver o problema dos outros, é muito caro. E os Estados Unidos está assim, do jeito que está por causa disso. E a China tem perfeita consciência disso. Então, ela não quer ocupar esse papel. Porque é um papel, ao mesmo tempo que tem os seus grandes benefícios, você tem fardos grandes, né? Então, assim, não é o objetivo da China se tornar o novo Estados Unidos, mas é o objetivo da China formar um mundo onde a China seja um dos centros do mundo. Ou talvez o principal, mas assim, um dos centros com certeza, né? Porque também não dá para falar em um polo só, né? Porque os Estados Unidos pode deixar de ser o hegemon, mas ele vai continuar sendo um país relevante. A Europa vai continuar sendo um país relevante. A Rússia também está se desenvolvendo aí, né? Você tem outros países, por exemplo, o Vietnã também está crescendo até mais que a China, a Coreia do Sul. Então, eu acho que também a gente está caminhando para o fim dessa era unipolar, né? Da tese do fim da história, né? Dessas narrativas, digamos assim, liberais, né? Que tomaram conta das relações internacionais, e elas estão ruindo. Então, a nova ordem, certamente ela é multipolar, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a China faz a mesma coisa que os Estados Unidos na época da Guerra Fria, né, de contratar? Não faz. Eu acho que a China aposta muito mais em enviar chineses para o exterior e se qualificar, do que captar mão de obra estrangeira para vir trabalhar para eles. É evidente que, inclusive, essa é uma política até recente. Eu lembro que eu já estava na China quando eles aprovaram aquele programa de visto similar ao americano, né, onde pessoas que têm grande capacidade técnica e conhecimento podem vir, né, e morar na China, tem acesso a um salário alto, etc., trabalhar nos grandes centros de pesquisa, etc. Mas eu acho que não é um movimento similar àquele programa, né, dos Centros, que até me fugiu o nome, né, de captação de cérebros. Acho que eles investem muito na formação própria, né, e também em desenvolvimento próprio, né, porque a China ela conseguiu chegar onde ela chegou muito por causa da política, né, que foi adotada durante a reforma e a abertura, né, que é de que essas empresas estrangeiras que foram produzir na China, elas foram, mas na condição de que, uma vez estabelecidas, elas só vendiam para o mercado externo, não era permitido vender para o mercado interno, e havia transferência de tecnologia, né? E essas firmas eram estabelecidas de uma maneira, né, no formato jurídico, que era uma joint venture, então tinha participação do Estado chinês. E só abria-se um mercado interno quando havia um competidor à altura com a empresa estabelecida, né? Para que não haja o que acontece muitas vezes em outros países, né? Que o cara tá vendo, não sei se é o nosso exemplo aqui, né? A gente tem aqui o nosso Gurgelzinho, de repente vem Volkswagen, Mercedes, etc. E, entendeu? Não tem, sem a política do Estado ali por trás para ajudar, etc., não tem chance. Então, acho que, nesse sentido, a China difere um pouco, né? E difere até na sua proposta de cooperação com o resto do mundo, né? Porque o modelo de investimento, o modelo de parceria, ele é certamente, sem sombra de dúvida, se eu falo com uma maior autoridade, não é predatório como os Estados Unidos e a Europa em geral, né?
Obviamente que os chineses querem lucrar, obviamente que eles têm seus objetivos, mas ao fazer essas cooperações, eu colocaria assim, que há uns 60, 40, talvez assim, né, 55, 45, dependendo dos casos, de ganho, né? Um lado sempre ganha, mas o outro lado não perde tanto. E de uma determinada maneira, até justo, né? É o caso da África, quando acusam, por exemplo, a China de ser neocolonialista, né? A China é neocolonialista. Quem quer ir na África construir hospital, estádio, moradia popular? A África estava abandonada lá há zilênios. As empresas americanas foram lá fazer isso? Não foram. Então, tem projetos que a China assume que os demais países não assumem, né? Então, enfim, consegui abarcar mais ou menos os principais pontos aí, né? Você mencionou a questão de hegemonia e a questão da centralidade, né? Que muitas vezes são confundidas, né? A questão da hegemonia e a questão da centralidade, estar no centro é ser o hegemon ou ter uma centralidade no mundo de multicentralidades onde não há um hegemon, né? E você mais cedo também mencionou a história chinesa, né? E a China já surge quando ela faz a revolução dela, quando ela funda a nova China, já há um Estado socialista muito consolidado, né, que é a União Soviética, e ela acaba também tendo anti-hegemonias com a própria, digamos assim, União Soviética, ou pelo menos há essa leitura, né, de que ela já olha lá algumas coisas da União Soviética, já acha que precisariam ser aprimoradas. E de uma forma parecida também, uma postura com o modelo americano, né, implementando em alguns aspectos e fazendo o oposto em outros. Como é que você vê essa questão assim, da centralidade e da hegemonia? E por que as pessoas talvez assim, se preocupem tanto com isso? Mas assim, basicamente, como é que você vê essa questão da diferença entre aí da centralidade, da hegemonia, talvez até nos exemplos aí que você citava anteriormente na África, tá? Se você pudesse explorar um pouco isso, enquanto eu leio a pergunta aqui. Bom, esse exemplo que você citou aí da União Soviética da China merece quase uma aula à parte, né? Porque realmente o Partido Comunista da China, né, desde o seu início, e aí eu cito o Mao como talvez o principal expoente, né, dessa corrente, sempre teve esse ímpeto de buscar um caminho próprio, né? Mas, ao mesmo tempo, a pressão, né, na época da sua formação da Terceira Internacional, para que o Partido Comunista se conformasse, né, aos preceitos da Terceira Internacional, porque eu acho que isso é importante colocar, a Terceira Internacional foi muitas vezes utilizada não para os objetivos políticos que ela se propunha, e sim como um esteio da política externa da União Soviética. E isso gerou muitos erros, né, em diversos países onde os partidos comunistas atuavam, né, e a China foi naturalmente um deles, né. Muitas vezes as diretrizes de Moscou iam contra, né, a situação que estava presente ali no campo e o que demandava que o Partido Comunista Chinês fizesse, né. Aí a gente pode pegar N exemplos, né, as frentes amplas que eles fizeram, por exemplo, o Mao quando sequestrou o Chiang Kai-shek, né, que fala aqui, Jiang Zemin, né. E, enfim, tem N exemplos, mas o importante disso aí é que realmente, e aí casa com aquilo que eu falei no início, a China sempre teve um pensamento próprio. Até mesmo o Partido Comunista da China, na sua gênese, já tinha essa tendência por buscar um caminho próprio. Isso aí é fundamentado com documentos de quase todos os congressos, onde havia debates, né, sobre qual caminho seguir, né? E quando chegou ao poder essa disputa com a União Soviética, ela foi se tornando mais azeda, também muito na medida que a União Soviética também ia se relacionando com o Ocidente, né? E digamos assim, não vou chamar retrocesso, mas assim, as políticas externas, né, as medidas de política externa que a União Soviética ia adotando e que a China não concordava, mas que reverberava em todo o bloco socialista. E acabou que reverberou mesmo, que ela acabou, se deu por fim, está aí até hoje. Mas, voltando a essa questão da centralidade, né, e da hegemonia, eu acho que talvez o melhor exemplo é, por exemplo, o que faz eu acho que o diferencial nessa questão da hegemonia, né, é que os Estados Unidos, né, após a Segunda Guerra, ele conformou todo o sistema internacional de acordo com seus interesses, né? A ONU é uma criação americana, basicamente. Me corrijam se eu estiver errado, mas assim, todos os mecanismos hoje que regem a geopolítica, né, e as relações internacionais,
elas são, a estrutura jurídico-política das relações internacionais, ela tem como, assim, o seu prisma nos Estados Unidos, né? Que foi o seu grande líder, etc. A China, por outro lado, não tem essa inspiração. Você não vê a China falando, não, vamos acabar com a ONU e construir um novo mecanismo internacional. Muito pelo contrário, ela fala de reformas na ONU, de democratização na ONU, de acabar com essas estruturas de poder da ONU, do Conselho, né, ali de segurança, né, enfim, tem N exemplos. Então, eu acho que essa, por exemplo, um grande exemplo dessa distinção entre o que é ser central e o que é ser hegemônico, né? A China, por exemplo, não está propondo uma destruição completa do aparato jurídico-político internacional. Ela está propondo umas reformas e ela quer ocupar um lugar nesse aparato jurídico-político, até o presente momento, né? Então, eu acho que todos os documentos aí do governo, os white papers e tal, vão nessa linha. Falando nessa sua prospecção aí interna dos documentos, como que as coisas estão sendo colocadas na linguagem, lá de Pequim, digamos assim, eu vou fazer a pergunta do Marcos Geraldo Silva, que fala: Gaio, bom dia, você poderia citar, resumidamente, qual a proporção entre os setores estatal e privado, nacional e estrangeiro, na economia chinesa? E qual as relações político-institucionais entre esses dois setores? E também gostaria que você mencionasse brevemente como se estruturam os sistemas de educação e de saúde na China. Ele finalmente termina aqui falando: e quais são as características específicas da gestão Xi Jinping hoje? Tá, bom, vamos lá. Eu até tinha notado eu estava procurando aqui, mas eu não quero dar o vexame de ficar horas procurando a proporção exata, né, entre o que é setor estatal e setor privado, né. Vamos lá. A China, né, como você sabe, ela tem na sua Constituição, os sistemas de propriedade são estruturados da seguinte maneira, né? A propriedade pública, ela tem primazia sobre as demais propriedades. O que a gente quer dizer com isso, né? Por exemplo, na China toda a terra é pública, então todo e qualquer edifício, estrutura, etc., ela está cedida, né, pelo Estado. Um prédio, por exemplo, ele é construído com uma espécie de alvará de 70 anos, né? Em 70 anos depois, caso o governo precise daquele terreno, ele pode expropriar, paga uma indenização naturalmente, mas se não houver, é automaticamente renovado por mais 70 anos, né? Assim diz a lei. Então, nós temos o componente estatal, de uma certa maneira, presente em quase toda a economia chinesa, né? Começando aí pela questão da terra, né? Mas em termos de empresa, né, a gente tem a estrutura da economia chinesa funcionando da seguinte maneira: as grandes empresas, os grandes conglomerados estatais, eles controlam todos os setores estratégicos da economia: telecomunicações, energia, água, transporte, etc., né? De modo que, na medida que isso vai baixando, você vai tendo cada vez mais a participação do setor privado. Quando teve reforma e abertura, né, onde basicamente quase tudo era estatal, você teve uma política chamada, né, deixe as pequenas ir, vamos ficar com as grandes. Então, as pequenas empresas foram privatizadas, né, e as grandes permaneceram sob o controle estatal. De modo que isso deu um poder ao Estado, né, de sempre que tiver qualquer distorção ou que precisa implementar alguma política, né, macroeconômica, eles usam essas empresas para fazer isso, né. Então, o componente estatal, e isso é uma observação que eu quero fazer, que você vai achar, se você for no Google aí e falar assim, a proporção, quanto, sei lá, 30, 40, sempre vai ter uma proporção. Mas a verdade mesmo é que é muito difícil de medir qual é a verdadeira participação. Essa é simplesmente a pergunta mais difícil que existe para alguém que estuda China responder. Por quê? Porque a estrutura de propriedade, muitas vezes, é em cascata. Uma das coisas que os chineses resolveram muito, foram muito astutos nisso, é que quando houve a pressão, que também isso fez parte de uma pressão internacional para a privatização das empresas chinesas, eles disseram assim, vocês precisam que a gente privatize? Tá bom, vamos privatizar. Pega aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui das telecomunicações, né? A Huawei, por exemplo, até hoje você vê, tem aí esses questionamentos, até que ponto a Huawei tem participação do Estado chinês, a influência, etc. Mas você pega telecomunicações, o cara vai lá e vende a empresa que faz fio.
Aí vendeu a empresa que faz isso. Só que a China Unicom, por exemplo, compra grande parte da participação dessa empresa. Aí essa empresa compra a empresa que faz parafuso para fio de telefone. Essa empresa vai comprar. Então tem um sistema de propriedade em cascata, onde muitas vezes você vai ver em última instância quem é o verdadeiro dono? É o público, são as grandes. Só que para isso você tem que olhar lá o contrato social de cada empresa e ver, né, quem detém o que, quem detém o que. Por exemplo, vou dar o exemplo dos bancos. Os grandes bancos chineses foram privatizados. O China Construction Bank, que é um dos grandes bancos chineses, né, um dos 4 grandes, foi privatizado. Vamos falar assim, foi vendido para o Bank of America, né, para Goldman Sachs. Mas quem é o acionista majoritário? Ainda é o Estado. Então, você tem essas coisas que é sempre importante, né, você ter em mente quando vai analisar a China, que o Estado, muitas vezes, está sempre por detrás, né, dos grandes setores da economia. Se não diretamente, certamente indiretamente. E isso é um dos grandes segredos, né, do sucesso chinês, porque ele consegue induzir o setor privado, muitas vezes, diversos mecanismos, porque, no fundo, a gente está falando exatamente isso, de mecanismos, né, de intervenção na economia, que outros países, em geral, não têm, né, que vão além dessas coisas clássicas da macroeconomia, né, de desce juros, aumenta juros, muda o câmbio, essas políticas fiscal, monetária, expande base, não sei o quê, eles têm esses outras ferramentas que muitas outras economias não têm. Isso vem naturalmente da organização deles. Eu acho que o grande diferencial é esse, que é um diferencial que só é possível, por quê? Por causa da organização política que eles escolheram, da maneira como eles construíram a institucionalidade deles. Falando nessa construção da institucionalidade, Gaio, eu vou voltar aqui então para a pergunta da Maria Cláudia Franco, em que ela fala assim: trabalhei com várias empresas de comércio exterior com foco na China, principalmente nas exportações. Na sua opinião, como o Brasil poderia se beneficiar em acordos políticos com a China? Então, essa questão da Maria Cláudia exatamente um pouco tem a ver com a primeira que ela colocou, né? Porque nós somos reativos à China. A gente reage ao que ela quer. A gente não propõe, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer para propor, naturalmente, é organizar a nossa casa, né? Então, eu acho que acordos políticos podem ser feitos em primeira instância para ajudar nesse processo de organização, porque eu acho que a China tem muito a nos oferecer. Por exemplo, que eu também não sei exatamente o que ela quer dizer por acordos políticos, né? Mas eu imagino que seja acordos estratégicos, né? Que sejam de ter um caráter mais, vamos dizer assim, a China vai ceder tecnologia de satélite para nós, que foi até o caso, né? O Brasil até então ele monitorava lá a Amazônia, etc. E acho que era o Sensipan, o IBAMA, eles compravam imagens da mesma empresa e os pagavam pela mesma imagem por diferentes instituições. E num acordo recente com a China, né, do Ministério da Defesa, entre os dois países, a China cedeu esse satélite chinês para fazer essas observações, que é um satélite, se eu não me falha a memória, infravermelho, né? Que a gente ainda tinha esse problema, porque os satélites que a gente usava não eram infravermelho, então a gente não, se está nublado, se está com muita queimada, a gente não consegue ver o que está acontecendo. E os satélites chineses já têm essa tecnologia de passar aí pelas condições climáticas e dar um panorama mais geral. Eu acho que isso é um exemplo de um acordo que pode ser feito e que eu acho que, né, tem a própria questão da vacina, por exemplo, que nós vamos ter aí, né, da vacina do Covid-19. É um acordo político que pode ser feito e a China está disposta a oferecer essa tecnologia para o resto do mundo fazer essa transferência, né? Não é à toa que, assim que foi decifrado o genoma do vírus, eles publicaram aí para todo mundo facilitar o estudo de todo, né? Entendi. Gai, enquanto a próxima pergunta está sendo escrita aqui, eu vou aproveitar que você mencionou aí o Programa Espacial Brasileiro, né, a geração de imagens satelitais. A gente sabe que os dois países têm um histórico comum aí numa parceria de geração de imagens satelitais. Você até mencionou aí um acordo recente. Você vê algum outro setor, talvez o setor saúde, né, que você já mencionou, tem o setor espacial. Como é que você vê assim, uma relação entre esses diferentes agentes que já têm uma história comum na cooperação e que talvez estejam um pouco desarticulados agora?
né? Como é que, enfim, que tipo de projeções positivas, né, você poderia fazer aí em relação ao histórico, né, considerando aí que a gente pode não estar no momento agora de formulação, como você mencionou, mas em que existe uma formulação histórica, tanto é que você mesmo arguiu aí que a política externa brasileira havia influenciado a própria concepção de política externa chinesa também nos anos 70. Então, assim, olhando um pouco positivamente, que eu acho que, enfim, já estamos aqui de quarentena e tal, como é que você projeta positivamente aí as relações Brasil e China, dado, enfim, o acúmulo histórico, né? Não necessariamente o contexto individual agora? Então, se respondendo sua pergunta de maneira bem pragmática, né? Se falasse assim, me dessem assim, ó, Gaio, tá aqui a caneta, você tem que resolver aí o problema da China com o Brasil, como é que a gente faz esses caras cooperarem com a gente? Você tem carta branca para fazer o que quiser. Né? Só fala, deixa comigo. Primeiro ponto, reconstituir a capacidade de financiamento do Estado brasileiro. Porque é impossível você fazer grandes projetos de investimento sem ter capacidade de investimento. Né? Projetos sem ter capacidade de investimento. Infelizmente, hoje o Brasil está quase zerado, né? E esse é um dos grandes problemas para atrair investimentos estrangeiros sérios, né? Porque o estrangeiro, quando ele vem no Brasil e ele quer investir, ele está interessado, obviamente, na oportunidade, mas ele quer uma segurança. E se não tem um dinheiro público, ou seja, se o Fundo Soberano não garante o projeto, é um fator de instabilidade muito grande, porque a gente sabe o que é o Brasil, né? O Brasil é altamente burocrático, você tem empresas que quebram, você tem muitos gargalos aí, né? Até mesmo do ponto de vista legal, né? Para participar de licitação, etc. Então, primeira coisa, recompor essa capacidade de investimento. Uma vez feito isso, você pode abordar os principais setores, né? Das empresas chinesas que estão presentes no Brasil, que são justamente o quê? Infraestrutura. Eu acho que o Brasil tem um gargalo enorme de infraestrutura. Pô, assim, o Brasil, acho que se a gente fosse consertar o Rio de Janeiro, acabar com as favelas, urbanizar, o Brasil já crescia 10% por 30 anos, já virava a nova China. Rio de Janeiro, quiçá integrar um país. O Brasil é um país, a gente está em 2021, o Brasil é um país continental e ele não o seu território não é integrado. Isso é uma coisa absolutamente surreal. Acho que não tem outro caso. Acho que até a Índia, que também, né, tem seus problemas, está integrada via ferrovia. Então, eu acho que o principal ponto é trazer essa expertise de engenharia, reconstruir a engenharia nacional brasileira, que foi destruída, né, pelos processos, as grandes empreiteiras brasileiras, não quero fazer juízo de valor sobre elas, mas do papel que elas tinham, né, que, querendo ou não, a Odebrecht exportava engenharia para a América Latina e para a África. Então, uma vez recomposto esse setor produtivo, né, de fazer esse futuro, a gente já poderia passar para as coisas mais avançadas, né, que, por exemplo, a gente ter um centro produtor de vacina, a gente precisa de um prédio, né, e não é um prédio simples, né, é um prédio que tem que atender uma série de requisitos, né. Então, eu faria dessa maneira, né? Eu atrairia a infraestrutura, resolveria os gargalos, e depois passaria para esses acordos onde são mais técnico-científicos, né? Que, inclusive, só foram contemplados na nossa legislação de maneira muito recente, né? Tem um marco aí legal, né? Que eu estava até estudando, né, de você formar essa parceria, né, tecnológica, de trazer estrangeiros onde há transferência de tecnologia, e aí o nosso regime jurídico reconhece toda a instabilidade, que é uma pesquisa que pode dar errado, né? Nem toda a cooperação, se alguém tiver aqui do direito e puder falar exatamente do que se trata, me fugiu o nome, mas é uma maneira de você cooperar. O Butantan, por exemplo, está fazendo isso, né, com instituições chinesas, né? Está querendo atrair uma espécie de transferência tecnologia através desse marco legal. O Butantan, ele é um exemplo do que parece ter ganho mais visibilidade agora, que são a diplomacia entre diferentes regiões, né, dos países, né, em que uma determinada província chinesa pode cooperar com uma determinada estado, determinada província de outro país. Isso foi notado agora na colaboração com o coronavírus, né, em que algumas províncias chinesas enviaram especificamente materiais para as províncias irmãs. É um modelo também muito inspirado na relação com a África, né?
E aqui no Brasil nós temos o Nordeste, que criou um consórcio Nordeste de governadores, e eles têm feito várias tratativas com os chineses, né, na parte de infraestrutura, na parte de troca de conteúdos de mídia e tal. Você tem visto essa relação entre estados, né, essa relação não necessariamente entre entes federados, mas dentro das suas responsabilidades legais, cooperações entre estados, né, através de suas empresas estatais, suas secretarias estatais e regiões da China, né? Como é que você vê essa questão, Caio? Então, esse simplesmente tocou no ponto crucial, que simplesmente pauta toda a cooperação entre a China e o Brasil, no sentido de que esses são os maiores gargalos burocráticos do Brasil. Porque o sistema é mais ou menos estruturado para que tudo passe pelo governo federal. Então, por exemplo, vamos supor, a China quer fazer uma doação para o estado do Rio de Janeiro de vacinas. Ela não pode fazer essa doação direta. Ela tem que passar pelo Itamaraty, tem que passar pelo Rio, tem que vir descendo, né, até chegar na Fiocruz, por exemplo, que seria a receptora da vacina. Então, esses consórcios eles estão se formando e eu acho que muito salutar que se formem mesmo, mas é muito difícil eles conseguirem, às vezes, dar concretude às ideias dele, porque tem vários entraves legais, entendeu? O Estado, muitas vezes, ele não consegue fazer uma cooperação direta com a China, principalmente no âmbito dessas cooperações onde grande parte desses projetos acabam vindo via doação. Se a China quiser, por exemplo, doar ambulâncias para o Rio de Janeiro, vai ter que passar pelo crivo do governo federal. Se a China quiser fazer... Tem N exemplos aí, entendeu? Fora as próprias burocracias, né, digamos assim, de não haver mecanismos legais que possibilitem determinadas ações chegarem mais rápido, né? Foi um exemplo até se eu não me engano, me falha a memória, de uma máquina que foi doada para a UFRJ, da Tsinghua, em que os chineses, porque muitas vezes funciona assim, pagaram tudo para a UFRJ, chegou aqui no container no Rio, e a UFRJ não tinha dinheiro para desembaraçar, né, que tinha uma série de requisitos, ele não conseguiu, voltou para a China, entendeu? Então, esse é um dos grandes gargalos que a gente tem que superar, né? Criar legislação onde os estados e os municípios têm autonomia para fazer essas cooperações de maneira independente. Infelizmente, do meu conhecimento, eu acho que ainda não existe. Então, fica muito preso, por exemplo, você vê a própria questão lá do Maranhão, né? Que foi um grande exemplo aí dos respiradores, né? Que o Maranhão foi lá, comprou direto, e mesmo assim gerou toda uma disputa jurídica, né? Para decidir, porque como pode o Maranhão ter, não sei o quê, você já gera dúvida, e ainda que o Maranhão estivesse certo, né? Do ponto de vista legal. Então, esse é um problema. Não sei se eu consegui mais ou menos responder o que você queria colocar. É uma questão complicada, né, que é uma questão essencial da soberania nacional, do Estado centralizado, que é o controle tarifário, né, sobre importação, exportação, controle de entrada e saída de bens. Mas, apesar disso, assim, esse caso da FRJ que você mencionou é realmente lamentável. É provável que tenha sido não uma ausência de verba, né, mas uma desorganização da gestão ali. Aqui, para título de curiosidade, no CDTS, nós trouxemos 2 máquinas, também com empréstimo de sequenciamento genético da MGI, que é a BGI, que é a Huadadi, né, a Beijing Genomics Institute, que era da Academia Chinesa de Ciências, e agora está em Shenzhen. E foi um parto também, assim. Não foi uma tarefa super simples, assim, não foi uma coisa aperta um botão e as coisas chegam, não. Foi bem complicado. Eu estou vendo aqui que não há mais perguntas, e eu queria saber se tem algum tema, alguma coisa assim que você não tenha abordado. Eu não abordei a questão do sistema de educação e de saúde na China, né, que foi a pergunta do Marcos. Pode ser. E as características específicas da gestão do Xi Jinping, né? Bom, sistema de saúde e sistema de educação na China, né? Eu acho que o principal ponto aqui é esclarecer que, apesar deles serem, em sua grande maioria, públicos, né, eles são pagos. Ou seja, quando houve a reforma e a abertura, né, aquele sistema universal onde tudo era gratuito, ele foi desmontado, certo?
e os seus usuários passaram a financiar esses sistemas, né? Então, é claro que no caso da educação, esse financiamento é até bem mínimo da parte dos usuários, né? Os preços das mensalidades são super, na verdade, anuidades, né? São baixas para os chineses, mas existem, e o maior problema é a saúde, né? Que é o sistema de saúde é sempre um problema, né? E isso tem a ver também com a forma que se contribuía também, né? Porque você sai da economia planificada, onde no setor rural você quase não tinha contribuição, né, digamos, previdenciária, né, e só existia na cidade, e você tem esse processo de rápida urbanização, né, de modernização, e cadê aquele dinheiro, né, que a gente sabe que as aposentadorias são sustentadas pelo dinheiro de quem está trabalhando, né, não o governo vai gastando, etc. E na China você tem esse gargalo, e a maneira como eles conseguiram ir resolvendo isso, exatamente fazer com que os seus cidadãos ajudem no financiamento desse sistema, né? Só que saúde é uma coisa muito complexa, porque envolve gastos muito grandes, e ainda há uma disparidade muito grande entre o campo e a cidade, né? E de modo que, assim, hoje eu arrisco dizer, né, até pela minha própria vivência lá na China, né, que, por exemplo, o nosso SUS é infinitamente superior mesmo sucateado, tá? Infinitamente superior ao sistema de saúde chinês. A gente só perde exatamente no que vem por fora, né, que é a coordenação do Estado que dá suporte a esse sistema, que é o nosso SUS aqui, assim, eu acho que é o herói dos heróis, assim, que funciona realmente tomando porrada e tá lá e cumpre um papel extremamente importante. Mas só para dar um exemplo aqui, né, a pessoa passa mal, ela vai para o hospital, gera uma conta que ela tem que pagar, entendeu? E a maneira como a China universaliza o seu sistema de saúde não é através, né, da gratuidade do sistema de saúde, é através da universalização do seguro de saúde, que, né, em geral, todo mundo que trabalha tem acesso a algum tipo de seguro, mas é aquilo, né, o seguro tem bandas, né, então dependendo do que você tem, cobre ou não cobre, isso gera muitos gargalos, inclusive foi reconhecido recentemente, né, nessa crise da Covid-19, esses gargalos. Acho que foi uma grande lição, porque o sistema de saúde estava caminhando para um sistema meio de privatização mesmo, né, com hospitais 100% públicos, 100% privados, controlados pelos estrangeiros, etc. E eu acho que isso gerou uma espécie de reviravolta lá, onde está se considerando cada vez mais, né, a reforma tem declarações de Xi Jinping sobre isso, acho que é basicamente isso. E as características específicas da gestão do Xi Jinping, acho que o Xi Jinping justamente representa um ponto crítico aí, né, na história recente da China, né, onde a China vinha adotando uma política mais reservada, né, introspectiva em alguns aspectos, né, de não confronto, etc., para um modelo mais assertivo, né, que exatamente seria essa nova era, né, que ele coloca, que é a projeção da China para o mundo, né, de poder da China, mais forma de poder da China. E no âmbito interno ele tem reforçado, né, o papel do partido e reforçado o controle do partido na sociedade, que é uma coisa que, eu estava falando ali no início, existe e não vai mudar, né, o sistema lá, ele é, digamos assim, marxista-leninista, né, inspirado na União Soviética, organizado sob os princípios da Comuna de Paris, né, onde não há divisão dos três poderes, mas sim o legislativo está acima dos outros poderes, e o legislativo tem o poder de eleger e retirar mandatos de todos, basicamente, né, inclusive do judiciário. O judiciário não está submetido ao legislativo, e eles aparelham o Estado, e não é um segredo isso, entendeu? Que o partido ele aparelha o Estado com determinado objetivo. E essa questão que você mencionou agora, Gai, em relação à saúde, né? Você mencionou que o acesso à saúde na China não é garantido constitucionalmente no Brasil, através de um SUS, que não há um sistema único de saúde, né? E que a gratuidade do acesso à saúde não é uma prerrogativa do cidadão chinês, mas que ainda assim há a chamada cobertura universal de saúde, que há acesso de planos de saúde pela população, né? A população ela não é totalmente descoberta, ela tem planos de saúde. E aí houve algum debate em relação a que caminhos o Xi Jinping, né, o seu governo atual, tomariam em relação à estruturação de uma possível saúde pública, ou pelo menos não necessariamente na garantia do direito universal e da gratuidade,
mas na retomada de algumas infraestruturas, como as hospitalares, no sentido do retorno da função pública de alguns hospitais que teriam sofrido algum determinado processo de privatização, por exemplo. Você acredita que haja alguma sinalização na China em relação ao sistema público de saúde, nos moldes aqui que como nós o vemos? Como é que você vê assim, essas transformações, agora que a questão da sociedade moderadamente próspera e da nova era podem vir a se colocar aí nessa questão de saúde? Tudo bem. Vamos lá. Só fazendo que eu não citei a Constituição em si, mas você citou, e isso é importante colocar, é que se você for ler a Constituição da China, né, ela vai citar mais ou menos o papel do Estado, vamos colocando assim, né? Ela não vai dizer que, por exemplo, todo cidadão tem direito, acesso, ela fala assim, o Estado tem o dever de desenvolver serviços de saúde sociais para garantir a qualidade, né? A redação é diferente da nossa, né? Vamos colocar assim. Eu acho que o objetivo deles até é dizer, né, que todos devem ter direito à saúde, mas essa redação da Constituição brasileira, nua e crua, né, que garante como um direito, não existe. Na China, realmente, não existe. E eu acho que é aí que eles vão trabalhando. Mas eles colocam, por exemplo, o Estado tem que garantir para pessoas desabilitadas e velhas acesso a tal. Eles acabam abarcando isso de uma outra maneira, sobre um outro ponto de vista, né? Até porque eles reconhecem que o Estado é o responsável por prover isso, né? Ainda que o Brasil também seja, mas... voltando a essa questão da saúde, se eu vejo que eu... Desculpa, eu perdi aqui um pouco o raciocínio. Porque ou pelo menos do que eu pude perceber, há um certo debate para se vai haver um certo, digamos assim, retrocesso na capacidade do mercado de estabelecer livremente sempre os preços, independentemente dos serviços, né? E que aí, no caso do setor saúde, isso realmente se coloca pela questão do preço lá, que tem alguns tratamentos que realmente você não consegue pagar, acaba ficando ao custo do Estado mesmo, porque a pessoa não tem trabalho acumulado para necessariamente pagar um plano de saúde, e então aí acaba sendo, muitas vezes, o Estado sendo o estruturador ali daquele hospital e tal. E aí há alguns colegas nossos da cooperação já mencionaram isso, e aí eu sempre fiquei nessa curiosidade de saber se essa direção estava sendo realmente tomada, no sentido da, digamos assim, da retomada da empresa pública, da instituição pública, né, na cobertura de saúde, né, na cobertura direta de saúde. Isso sem dúvida. Fazer um parênteses, é uma questão que para os brasileiros, especialmente para os sanitaristas, ela é muito importante, porque o Brasil se articula e defendeu a Fiocruz como uma das suas principais vozes, o acesso universal à saúde, né? A garantia da saúde universal, e não a cobertura universal de saúde, que é uma coisa organizada pelos planos de saúde, que é o que a China possui hoje e como ela também dialoga e tal, até com a própria África e tal. Você vê, assim, uma reorientação de públicos, enfim? Como é que Eu vejo uma reorientação justamente baseada nessa experiência da Covid, né? Porque, só para fazer um esclarecimento, né, as seguradoras também têm seguradoras públicas, tá? Então, assim, aliás, grande parte das pessoas estão asseguradas por seguradoras públicas. Então, você tem, por exemplo, a seguradora da cidade de Pequim, né? Tem a seguradora da província tal. Então, o sistema público também existe nesse mercado de seguros, né? Então, é sempre importante também destacar isso, que não é como a gente aqui, que é Bradesco, Unimed, né, Porto Seguro, etc., né? Porque justamente o mercado, já mesmo quando eles partiram para esse projeto da cobertura, o mercado já não dava conta, nem tinha interesse, né, em, por exemplo, segurar trabalhadores rurais, ou, enfim, de renda baixa, etc., né? Mas a experiência recente foi muito instrutiva, exatamente na linha do seu comentário, porque inicialmente, inclusive isso foi até um debate lá, né, as pessoas pagam ou não pagam pelo tratamento de Covid? Essa é uma pergunta, né? Inclusive até eu fui pesquisar assim, porque teoricamente elas pagam,
inicial, quando começou, etc., a onda do Covid, a pessoa ia para o hospital, ela tinha que pagar, usar o seguro dela para pagar. Só que quando a coisa se alastrou de tal maneira, esses custos foram zerados e assumidos pelo Estado. Uma coisa que eles fizeram que eu achei muito interessante foi a obrigatoriedade. Eu gostaria até de checar isso depois, porque eu li isso em jornal. A obrigatoriedade dos exames nucleicos nos planos básicos de saúde, justamente com a justificativa de aumentar a capacidade instalada para uma próxima epidemia. Né? Isso aí eu achei bem interessante. Bem, Gai, nós estamos aí nos aproximando de 1h30, né, de conversa. E aí eu gostaria de passar a bola para você, encerrando, e fazendo também aí para que você trouxesse algumas memórias suas aí de Pequim. Foi em Pequim que você estudou? Agora, eu morei 10 anos em Pequim. Na UEM. E como é que você vê hoje, que tipo de interesse você acha que podem ser despertados com as pessoas passando um tempo de produtividade acadêmica na China, né? Lembrando que aqui no CDTS o público é um público de ciências naturais, né? Não são pessoas necessariamente só do direito, de humanas, né? De humanas, né? Eles não são humanas, eles são naturais. E aí, enfim, para que aí também você fique à vontade para encerrar, e aparecendo alguma outra pergunta aqui enquanto você se expõe, eu encaminho a você. Não, bom, vamos lá, né? Com relação aos despertares da China, né? Eu acho que é quase que um caminho natural, né? Que nós devemos seguir, porque só resgatando aí um pouco, por exemplo, o Barão do Rio Branco, né? Itamaraty, né? Quando ele viveu na época onde estava se transitando, né? A ordem global, né? Do Império Britânico para os Estados Unidos. E ele soube muito bem, né? Direcionar o Brasil naquela época, né, para os Estados Unidos, percebendo essa mudança, né, que é inevitável. O mesmo também aconteceu, por exemplo, de uma maneira geral, né, ali na era Vargas, né, onde tinha aquelas disputas, né, da Europa, lá da Alemanha nazista e dos Estados Unidos, e ele soube ter uma espécie de pragmatismo para tentar extrair aquilo que era de melhor, né, e aí a gente ganhou a nossa CSN, né. Mas a China é o mesmo exemplo. Ela veio, ela vai ficar, e ela está se tornando uma potência em diversos setores. Eu, na minha perspectiva de humano, sou de humano, né, eu vejo que a próxima revolução industrial, né, ela vai ser a revolução industrial no campo da biotecnologia. Não sei se é uma percepção errada que eu tenho, mas acho que a próxima fronteira de crescimento vai ser na biotecnologia, né? A gente já venceu a eletricidade, né, todos aqueles modelos clássicos, e a China tá despontando na frente em diversas áreas. E eu acho que o Brasil também não fica muito atrás em muita coisa, né? A gente sabe que, mesmo estando aí achincalhados, né, pelo Estado, pela uma parte da população, tem um papel a ser cumprido, né, que é entender essas novas tendências, novos processos. E acho que, assim, buscar a China, né, e a China cada vez se abre mais ao mundo, né, facilitando, inclusive, essa barreira da língua, pois os chineses estão cada vez mais internacionalizados, falando inglês, e há programas e universidades que trabalham em inglês, né, então acho que é imprescindível, né, que os pesquisadores brasileiros, né, deem esse salto e se lancem em direção à China, e que olhem para a China como um centro de informação mesmo, né, sem preconceito. Eu acho que há uma grande preferência, né, das pessoas em ir para a Europa e para os Estados Unidos, né, e esses acho que é o velho mundo, né, e o novo mundo está nascendo na Ásia. Então, aliás, eu até falo que não só a China, né, a própria Coreia, o Japão, tem muitas coisas que nós negligenciamos e que estão lá e que eu acho que vale a pena a gente estudar e trazer em todos os campos da ciência, né? Que essa seria um pouco a minha fala final, né, que eu me lancei lá. Foi um grande desafio, né, para mim, aprender chinês, etc. Eu tive grandes experiências, inclusive o sistema de saúde eu poderia falar, acho que não sei, assim, mal, em uma hora, porque minha filha nasceu lá, prematura. Por exemplo, o Covid, hoje, se você é estrangeiro e se infecta lá, você tem que pagar o seu tratamento, não é gratuito, não.
E os chineses, eles vêm aqui no Brasil, se tiverem filho, fazer qualquer coisa, vão no SUS aí, é de graça, não importa quem seja. Não importa a cor, classe social, etc. E isso é uma coisa absolutamente especial que o Brasil tem. E nesse sentido, eu concluo mais ou menos um pouco como é o sentido da minha fala geral, né? Eu acho que nós temos que, mesmo vivendo essa crise nacional que estamos vivendo, nos valorizar o que a gente tem de bom e buscar aprender com o outro, não copiar o outro, buscar aprender com o outro e trazer o melhor, sem esquecer o que a gente tem de bom. Bom, beleza, então, muito obrigado, Gaio, muito obrigado, Bruna, pela organização, foi um prazer, não sei se, estou vendo que a Maria Cláudia Franco e a Poliana estão escrevendo aqui, parabéns, muito bem colocado, Gaio, agradecendo a sua participação aqui nesse seminário do CDTS. O CDTS organiza vários desses encontros, né? Enfim, foi um prazer, Gaio. Assim, o CDTS e a Fiocruz, de uma forma geral, realmente faz um esforço aí para manter a nossa altivez nas relações internacionais, nas coisas que interessam ao povo brasileiro de forma geral. A Itânia Alves dizendo excelente debate. Então, fica um agradecimento aí, eu me disponibilizo, acredito que a Bruna também, para que quem tenha futuras perguntas a fazer para o Gaio, que sejam encaminhadas a você, Gaio. Eu, inclusive, também, né, me encerro também, eu me oferecendo aí, caso precisem de alguma interlocução, se precisar traduzir aí um e-mail do chinês ou qualquer coisa, contem comigo também. Eu acho que eu puder ajudar, né? Aliás, como carioca, como brasileiro, tenho um grande orgulho da Fiocruz, tenho certeza que é uma instituição aqui que, na memória de todos, não há menção negativa, nem tem como ter, né? Então, assim, é isso. Me coloco à disposição também para qualquer coisa que precise. O Moreno também agradeceu aqui a sua participação, então vamos nos manter conectados. Eu acredito que, enfim, me relacionando com várias pessoas de China e tal, a gente vê que muitas vezes o que nós precisamos é a nossa própria união mesmo, né? Nosso engajamento é entre nós, né? Então é um prazer tê-lo recebido aqui. Obrigado, Bruna. Imagina. Ligarem quando for mais conveniente. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Queria só lembrar todo mundo que a cobertura do seminário vai estar disponível no site do CDTS em alguns dias e que o próximo seminário é dia 29 de outubro. Então, por favor, reservem suas agendas. O tema a gente divulga depois, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, Gaio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.